Olá, meus guerreiros e guerreiras, estão começando mais um É Nóis Preto Cast. Eu e a Gil, aqui diretamente do Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro. Gil, dá um alô pessoal aí. Boa tarde, meu povo! Como sempre, é um grande prazer estar aqui com vocês. E hoje com o nosso convidado especial, né? Claro, eu já tô sentindo aquele cheirinho de comida. Mas infelizmente não vai ter comida. Ai, eu Pelo não menos dessa vez acredito, não. estou com fome. Pelo menos dessa vez não, que saiu de uma prosa não lá mais, Eu quero né? comer. E o nosso convidado aqui, como a Gil Brasil já estava adiantando aqui, é o Jamal Rodrigues. Fala aí, Jamal, dá um alô pessoal aí. Ganhador do Masterchef 2020, hein? É isso aí, galera. Primeiramente, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui no É Nóis Preto. Um prazer estar aqui com vocês gravando. Eu sou o Chefe Jamal, conhecido como Chefe Jamal aí nas redes sociais. Ganhei o programa em 2020, no episódio 21, onde só tinha gente da nossa cor, da tinta, né? Olha. E aí eu tive o privilégio de ganhar ali e ser o primeiro retinto premiado pelo programa. Olha que legal, aí, tá vendo? Olha Já... que privilégio. Ah, gente. Então, mas essa edição foi só de pessoas negras, pretas? Foi na época da pandemia, né? Da pandemia, E aí, né? na época da pandemia, o que acontece? Lá era um campeão por semana, 2 provas. Eu venci as 2 provas. Na última prova, grande final, eu tive Covid, fiquei acamado, internado e eu não consegui participar da grande final. Mas esse episódio em si eu ganhei e tirei de letra. E aí agora eu me inscrevi nesse da Globo, não fui chamado. Tô me inscrevendo porque aparece Qual aí, que é o né? da Globo? Da Globo é o... Esqueci o nome, eu sei qual que é. Alto nível, chefe de alto nível. Chefe de alto nível. Isso, me inscrevi e tudo, mas acabei não sendo chamado, mas vou me inscrevendo porque aparece aí. Vou tentar no Masterchef Profissionais e vambora. E quando você ficou sabendo do Masterchef? Como você ficou sabendo, aliás? É que na realidade eu não ia, né? Uma pessoa foi convidada, mas eu sempre postei fotos e vídeos cozinhando na internet. E as pessoas sempre falaram, vai, entra. E eu falei, eu não tenho vontade dessas paradas, né? Porque deve ser uma pressão e tal. E aí uma pessoa muito próxima foi convidada e ela não queria. E ela me indicou. A produção entrou em contato, eu falei que eu não queria. E a produção insistiu um pouco, eu fui. E aí deu no que deu. Sério? Então, legal. Você escreveu outra pessoa e acabou indo você. Ela não desistiu? É Ela com não medo, queria, ela quis? não queria. Se inscreveu, mas depois falou, Não, ela não se inscreveu não, ela foi convidada também. Ah, convidada? Ela foi convidada. Eles também, além das pessoas que se inscrevem, eles procuram os perfis na internet, né? Pessoas conhecidas que têm o perfil que eles buscam pra... entendi. Às vezes as pessoas que eles buscam... É como qualquer programa, né? Você tem que ter perfil. Se você reparar e assistir vários episódios de qualquer podcast... qualquer reality show, você vai ver Big Brother, Masterchef, qualquer um. Tem sempre lá... Uma um cota estereotipo. que Não, eles tem um chamam, estereotipo. Um negrão ou uma negrona, um gordinho, um cara mais tatuado. A É diversidade. estilo, entendeu? Eles têm que ter um, pelo menos, para poder completar. Só que no meu foi diferente, que era todos negros. Então, isso foi bem legal. Legal. E você já sabia que iria ganhar? Ou teve alguma coisa assim a ver com reality? Ou você foi mérito mesmo, ganhou por mérito? Primeiro, eu queria agradecer também aqui as entidades que me acompanham, os estilos que me acompanham aí, que acreditam que eu tenho um dom, né? Ali eu descobri que eu tinha um dom. Até aí eu sempre cozinhei, comecei com 8 anos de idade. E aí, com 8 anos de idade, uma vez eu resolvi fazer um macarrão onde... Eu já não gostava da comida da minha mãe, né? Quando eu contei pra ela, ela ficou muito triste. Não gostava? Não, eu não gosto. Sério? Eu falei pra ela, ela ficou muito triste. Caraca. Aí ela falou, não vou mais cozinhar pra você. Eu falei, tá bom. Eu comecei a me virar, né? Então, com 8 anos eu comecei a cozinhar, por necessidade. Tá até tem um sonho que eu vou até falar depois pra vocês. Mas voltando à minha história, aí eu comecei a cozinhar, etc. E aí comecei a fazer refeição todo dia, todo final de semana, toda ceia era eu que fazia. Comecei a assumir esse lado aí de cozinha. Comecei com 8 anos e assim foi. Comecei a trabalhar com 13, onde eu conheci algumas coisas que é bebida, essas coisas, conheci a rua, né? E a vivência da rua também. Em casa eu cozinhava com meus irmãos, né? E aí, no programa em si, o que acontece? Voltando à pergunta que você fez, né? Você perguntou se eu sabia que eu ia ganhar. Com essa experiência de cozinhando todo dia, cozinhando sempre, a gente vai adquirindo um pouco de expertise, mas a gente não acredita na gente. Esse é, às vezes, o problema da pessoa negra, né? Que sempre só toma porrada. Tem que ser melhor toda E hora. aí isso eu aprendi que eu não preciso ser melhor. Eu preciso ser eu. E tanto tomar porrada, eu tenho sempre queria ser o melhor. Quando chegou o dia de competir realmente ali, eu tinha um problema com álcool. Durante 20 anos da minha vida eu bebi. Eu era alcoólatra, hoje eu não bebo mais faz 3 anos, estou indo para 4 anos sem álcool. Mas eu bebia todos os dias. Um dia antes, eu nunca falei em podcast, mas um dia antes do programa, eu enchi a cara, era meu aniversário. Um dia antes de gravar o programa, porque o programa foi gravado num período, só que ele só passou na TV depois de 4 meses. E aí eu não podia falar para ninguém que eu ganhei, por exemplo. Então imagina.
Você ganhou um Entendi. programa, você não pode falar pra ninguém e tem que ficar com aquilo ali guardado, porque você assina um contrato de meio milhão, por exemplo. Né? Se você fala, se vaza alguma coisa. Chegou no dia do programa, talvez eu buscando um refúgio ou me esconder, fiz como a maioria das pessoas fazem, enchi a cara. E aí falei pros concorrentes, falei, eu tô bêbado, vocês perderem pra mim é fogo, né? E acabei ganhando. Então, voltando à pergunta que você fez, eu acredito que, além de tudo, eu tenho um dom também. Além de tudo, eu tenho um dom, tenho um TDAH que eu tô cuidando, então isso me ajudou também a sair de situações, né? Então, vocês têm TDAH em casa aí, pessoal, não é uma doença, viu? Procura se cuidar que você vai... Se você conseguir achar uma saída, você vai sobressair de tudo que você faz. Aprendi na terapia, é outra coisa também que eu Eu tenho busquei. TDAH, eu tenho. Então, Eu devo complicado. ter bastante, hein? Ah, você tem? Dos graves. Você tem. Esse é mais gato que o meu, seu. E é muito louco. Eu aconselho todo mundo a fazer testes e, se quiser, buscar uma medicação. Eu fui muito relutante para medicação. Então, quando eu estou numa situação difícil, eu sempre acho uma saída, não adianta. Independente de tudo, na minha vida inteira. Eu fui descobrindo com o tempo. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Me fala 2 ingredientes, você. 2 ingredientes? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa, cara. 2 ingredientes de comida, assim? Farinha de trigo, vai, e cenoura. É pra ele. Ah, perdi, povo. Pimenta do reino. Tá. É que eu fui mais Coloral. rápido do que ele. O quê? Coloral. Tá, você falou 2 temperos. Farinha de trigo e cenoura. Isso. Ó, vamos lá, ela falou farinha de trigo e cenoura, você falou pimenta do reino e colorau, certo? Eu vou pegar aqui agora e vou fazer uma receita pra vocês, pode ser? Pode. Pode. Vou fazer 2 receitas, pronto. Vou pegar a farinha de trigo, colocar um pouco de água, eu tô fazendo um pão já com ela, vou deixar ela ali descansando, já tenho um pão. Eu posso ralar a cenoura, um pouco de pimenta do reino e colorau, já tenho um pão recheado com cenoura, pão natural. Olha, muito Totalmente rápido vegano. essa culinária. Isso aí com o TDAH, entendeu? Então quando chegou no dia do programa, é o mercado, 3 minutos pra você fazer mercado. A gente faz em meia hora, cara, pra achar 3 coisas no mercado. Sim. E aí você tá tipo numa sala um pouco menor que essa daqui pra você achar todos os ingredientes pra fazer Você fica uma perdido. receita. Então você imagina. E aí o TDAH me ajudou a fazer a minha compra e a compra dos amigos. Se você assistir o programa, você vai ver. Então, tipo, Uau. eu consegui sobressair. Aí a pressão maior é com você mesmo, entende? Essa é a parte do programa que mais sufoca a gente, é a parte da pressão nossa. Tipo assim, pô, e se eu não entregar? Mas, assim, o programa começa, eles começam a gravar e é 1 hora direto. É 1 hora, tem um relógio lá gigante, é 1 hora direto, mais de 100 câmeras te filmando a todo momento e você vai embora. É você com você. Você citou do TDAH e qual seria o teste e quem devemos procurar? Se você tem dúvidas ou certeza sobre TDAH, primeiro você vai procurar um psicólogo que ele vai te indicar psiquiatra. Após isso, você vai fazer alguns testes, né? Se eu não me engano, são no mínimo 4. A partir daí, você já começa a ter um diagnóstico se você tem TDAH ou déficit de atenção, porque as pessoas confundem também um pouco de cada coisa. Aí. Cada coisa, assim. E aí eu descobri isso, mas descobri bem depois do programa, bem depois de tudo, né? Então hoje eu estou tratando, mas lá atrás eu não tratava. Eu me sinto uma pessoa bem melhor hoje. É quando você fica aquelas dúvidas, né? Caramba, sabe que eu sou tão desatento assim? Sabe? É complicado. Eu tinha um problema muito grave de, além da bebida, lógico que causa uma falha na memória, eu tinha um problema muito grave de aprender as coisas. Então o professor falava, eu não conseguia prestar atenção em nenhuma palavra que ele estava falando. Também. Por mais que você tá ali prestando atenção, né? Eu começava a ler, eu não conseguia ler. Eu tenho que ler a mesma coisa umas 3, 4 vezes para compreender. Mas eu não entendia. Eu lia 10 vezes e não entendia. Se eu estou numa palestra, a palestra não me chama a atenção em 10 minutos, eu vou embora. Eu também. Gente, eu tenho TDAH porque eu sempre fui assim. Mas é casa a casa. Aí tem que precisa ver se verdade, não é real. déficit de atenção. E aí vem outras coisinhas que é tipo assim, poxa, o professor falava, ele passava a matéria de 6 meses. Você tinha tudo. E era só você imprimir e você botar em prática no outro dia. Que tinha os ingredientes lá e na faculdade você vai fazer. Estou falando da de gastronomia. Fiz 3 faculdades, onde eu penei bastante para poder chegar, né? Mas aproveitando essa parte do TDAH, eu era muito inteligente para outras coisas. O que me chamava, o que eu gostava, eu era muito rápido. Ah, sim. Aí eu aprendi a gostar de matemática, então hoje eu sou muito bom de matemática. Aprendi a gostar de português, eu sou legal em português. Eu fui aprendendo a aprimorar isso daí usando o TDAH a meu favor, né? Mas isso foi sem saber que eu tinha TDAH, lógico. Ficava fazendo estratégia na minha cabeça, me ajudando, né? Me autoajudando. E aí, dessa fase toda, aí, nessa loucura toda vez que eu tenho uma situação de risco, inclusive trabalho e etc., foi onde eu fui promovido muito rápido. Na maioria do trabalho, eu colocava uma meta de 6 meses. Eu trabalho para você, então na tua empresa eu entrei hoje. Daqui 6 meses eu quero ser promovido. Se eu não for, eu peço as contas. Eu tinha essa regra na minha cabeça. E aí eu nunca pedi as contas, eu sempre era promovido. Ah, que legal. Só pedi as contas para ir para um lugar melhor. E assim ia. Aí durante 10 anos eu trabalhei como corretor de imóveis. E tipo, imagina, o cara que tem 10 milhões, ele não vai dar
10 milhões na mão do negrão ali que ele tá conhecendo na hora. E... Mas aí até eu entender que eu era corretor de imóveis, ele podia ser juiz, ele podia ser advogado, ele podia ser político, ele podia ser o que fosse. Ele quer o imóvel. Não, ele entende daquilo. Ele não entende de imóvel. Quem entende de imóvel sou eu. Sim. E aí o que eu fiz? Eu estudei sobre imóveis, estudei sobre investimento, estudei sobre viagem, estudei Tá sobre estudando tudo. aí, imóveis aí. E aí quando eu começava a falar, aí o cara falava, por que você sabe tanto? Tipo, a cara dele era de assustado. A Sério. gente começava a trocar uma ideia, eu começava a falar sobre imóveis, investimento, falava sobre a região, falava o que tinha na região, falava dos concorrentes, falava se aquela rua alagava ou não, coisa que ninguém fala, Aí, ó. cara. Pega as Se dicas. tem Olha a periferia ou dica. não, se é perigoso ou não, e por aí vai. Entende? Então eram coisas que eu fui aprendendo. Não vou dizer que é com a malandragem, mas quando eu comecei a trabalhar, eu já tinha um salário bom, era formado em logística e administração, e eu estava cansado, né? E aí eu falei, quero mudar. Eu fui fazendo entrevista, aí apareceu, fui na Lopes. Pode falar o nome? Pode, né? Pode? Pode. Comecei a trabalhar na Lopes, aí na primeira entrevista, Concorrência. a mulher falou assim, você vai pra qual? Na Pode Ive. falar? Na Ive? Na Ive. Ixi, ganhei muito dinheiro na Ive. É? Muito, vixe. Na Ive tem muitos amigos lá. Então. Tem muita grana lá. Tô na Ive, tô entrando agora. É? Aham. Lá a Ive é É bom top. de vender, é bom de vender. Aham. É bom de vender. Eu gostava de vender lá, ganhei muito dinheiro. Nossa, Sim. ali era ganhar a premiação direto. E aí, a mulher falou assim, fez a entrevista, falou tudo, chegou lá fora, mostrou um monte de carro e falou pra gente, ó, tá vendo esses carros aqui? As pessoas começaram como você, não tinha nada. Falei, caramba, fui pra casa todo sonhando, emocionado. E aí eu falei pra ela, quais são os benefícios, né? O único a perguntar, ela falou, o benefício é esse telefone aí, ó. Se vira, nego. Uma lista que eu vou E te uma dar pra você lista. ligar aí e vai embora, cara. Isso É, mesmo. Esse é o benefício. Esse é o Falei, benefício. pô, eu acho que eu não entendi, tá ligado? Por causa do TDAH, eu falei, não entendi, tá? Eu vou embora, vai. Uma piada, será? Aí, na época eu namorava, fui trocar ideia com a minha namorada, ela Foi falou, sorrindo, não, depois sai voltou desse triste. negócio. Eu falei, não, mas ela falou que dá pra vender um monte de apartamento. Ela falou, para com esse negócio. E tinha um cara que treinava na academia onde eu treinava e que ele trocava de carro direto. E aí ele era amigo de outros amigos, né? Aí um dia eu pedi o telefone dele pra uns caras, liguei pra ele e comecei a trocar uma ideia. Do nada, eu falei, tudo bem, como é que você tá? Hoje nós é amigo, fui até no casamento dele. Trocar uma ideia e tal. Eu falei pra ele, cara, como funciona essa parada? Não é crescendo o olho no que você faz, mas, pô, os caras falaram que você é corretor, eu vi você trocar de carro várias vezes, cara. Eu achei legal e eu tô entrando nessa profissão. Que conselho você me dá? Ele me deu o melhor conselho. Eu achava que foi o pior. Ele falou assim, não é fácil, você não vai vender da noite pro dia, vai ser foda. Se prepara, tenha dinheiro, porque não é fácil. Aí eu fiquei pensando, pô, por que ele não me chamou pra trabalhar com ele, já que ele tá bem? Porque ele queria que eu aprendesse. Aprendesse. Só por isso. Faz sentido. Ele penou, precisou estudar, aprender. Aí ele contou na história dele. Aí um dia que a gente se aproximou mais, contando a história dele, eu entendi que eu precisava aprender. Quando o dinheiro viesse, eu ia saber lidar com ele. Entende? Entendi. É bem diferente você Faz sentido. ter um salário mensal de 3, 5 mil reais que seja, e você não tem nada e de repente entra 10 ou 20 mil na sua conta. Só conta. É. Eu bebia. Então eu bebia 20 mil reais em uma semana. Na semana, né? Ixi. Uma ou 2 semanas eu bebia 20 mil reais. Nossa. Mas problema com bebida. Alcoolismo? Sempre foi com você ou foi recentemente? Eu percebi que eu era alcoólatra depois de muitos Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 37. 37. É a minha idade. Tô com 37. Minha idade. Não parece mais velho, mas é porque eu comecei a trabalhar com 8 anos. Mas o que acontece? Eu comecei a beber com 13. Com 13. 33 eu parei. Eu fiquei 20 anos bebendo, então durante um período... Influência de alguém. Todo dia. Influência própria, né? Própria, né? Amizade. Tio era alcoólatra, tinha tio drogado, alcoólatra e tudo. Minha mãe sempre falou que não queria que eu me envolvesse com droga, essas coisas. Eu nunca me envolvi. Mas o meu refúgio maior era o álcool. Eu gostava muito de beber. E o legal é que quando eu chegava muito louco em casa, eu fazia cada prato, cara. Sério? Puta que Na bebida você descobriu o seu talento. Exato, cara. Eu fazia Uns cada bebem pra arrumar prato. briga, outros bebem pra fazer cozinhar. Ó. Olha, se eu Exatamente. ficava muito louco, aí eu ficava tipo com a cabeça longe, falava, cara, quer saber, eu tô bebão, vou embora. Não cumprimentava ninguém, pegava minha garrafa de uísque, desculpa, e ia embora, tipo... Whisky? ia embora. Só uísque puro e vodka Nossa, pura. então... Ou cachaça, então eu não tomava cerveja. Era pesado. É, Eu pesado. sou grande, Eu na né? vida. Então eu tomava uma garrafa Era inteira. eu na vida. Uma garrafa inteira. Pesado. Vivia louco por aí, louco. Então, muitos bares, samba, balada por aí que você vai, todo mundo me conhece. Porque eu chegava, já comprava 2 garrafas aí, 3 garrafas à vista aí, já era. Todo mundo tá comigo vai entrar, todo mundo vai beber, dá um camarote aí, já era assim, sabe? Tipo, foda-se. Amanhã eu trabalho de novo e vendo.
Entende? Quando você era corretor, Quando eu isso. era corretor. Ixi, a vida é tipo... Então você fez muito dinheiro na corretagem. Ganhei, porra. Vixe, troquei de carro. Troquei de carro de novo, dei um carro pra uma pessoa, dei 10 mil pro outro ali. Ah, fui Pô, vivendo. fizer meu Pix. Ah, a gente não era amigos. Eu sou chefe de cozinha. Mas A lei do retorno. Então o É, programa mas que deu aquele start em você. era uma... Não, mas aí eu tava tipo... Já Minha mãe ficou doente. Ah, sim. E eu tinha uma reserva muito boa em casa, mas eu bebia direto ainda. Minha mãe ficou doente, aí eu parei de trabalhar. Falei, olha, eu vou cuidar de você. Mesmo que a gente tenha nossas dificuldades aí, ainda não tinha perdoado ela. Hoje eu perdoei, mas eu não tinha perdoado minha mãe. E aí eu falei, pô, vou cuidar de você. Parei de trabalhar, parei com tudo que eu tava fazendo, tinha largado até um relacionamento pra cuidar da minha mãe. Fui, cuidei dela. E aí, na empresa, mesmo assim, de longe, às vezes eu ia e tal, ia aparecer um cliente, fazia uma vendinha aqui, outra ali, mas sempre tinha dinheiro. Então, mesmo assim, eu saía todo dia, enchia a cara por aí. Tinha, cara. Fiquei um ano parado, com dinheiro no bolso. Veio a pandemia, voltei a trabalhar, fiz mais umas vendinhas, ganhei uns 30 pau. E mais 40 mil, 70 mil em um ano. E aí também gastei tudo em bebida em um ano. Torrou tudo em dinheiro. um ano e meio. Ixi, cara. E tinha festa clandestina, né? Ah, é. Essa daí é as perigosas. Ixi, eu tava em todas. Tudo quanto é festa clandestina eu tava. Caramba. Balcão fechado, sentava numa portinha assim, lá tava um sambão comendo. Eu peguei Covid 4 vezes. 4 Meu vezes? Deus. Não, morreu de ruindade mesmo. Acontece, não morri porque Alcoólatra. Ó a cachaça que matar. eu tinha muito anticorpo no corpo, né? Caramba, bicho. E aí eu... Ele tava imunizado, cara. Cara, você é louco. E aí foi foda. E aí, nesse período todo aí, cara, eu ganhei muita grana. Me estabeleci, vixe, fiz coisas pelo meu filho que jamais eu imaginaria fazer. Tipo, chegar numa loja e falar assim, olha... Até hoje ele fala, você pode escolher 2 brinquedos, não interessa o valor. Vai lá. Tipo, numa re-rap, coisa que minha mãe nunca me levou. Rap. Fala, mano, você pode escolher 2 brinquedos, não interessa o valor. Vai lá e pega. Eita, já. Que Moleque veio legal. com 2 bonecos desse tamanho aqui. Olha o fio. Brincou umas 3 vezes, eu falei, é Deixa isso no que você canto. quer? É, R$500. Paguei, falei, tá aqui, acabou. Isso que é o bonequinho. Hoje ele fala, poxa, papai, ele pegou um computador, pegou um videogame. Eu falei, mas naquela época você não tinha maturidade. O que eu quero te ensinar é que, às vezes você tem uma oportunidade e você precisa aproveitar. É coisas que eu não aprendi. Eu tento fazer com meu filho, ensinar pra ele coisas da vida, exemplificando com a rotina dele, com o cotidiano dele. Sim. Eu não tenho uma boa relação com a mãe dele, a gente se respeita por conta da criança. E eu entendo também que a criação dela foi diferente da minha. Sua. Então, tipo, eu não preciso denegrir, falar mal dela para que meu filho fique contrário a qualquer coisa parecida, né? Para que ele venha para o meu lado. Não, o que eu preciso fazer é dar amor e carinho e explicar para ele que a criação da mãe dele é diferente da minha. Ele já pediu para morar comigo várias vezes, eu falei que não. Eu falei, sua mãe só tem você. Se você abandonar sua mãe, como é que vai ser? Mas nas férias eu pego, etc. Ele mora bem longe, mas sempre eu tô lá, passo na semana às vezes, busco na escola, levo no médico. Interessante. Faço o que dá para fazer, sabe? Eu não tive pai, então o que pode É, fazer ia por ele, perguntar isso agora. eu faço isso. Eu não conheci meu pai. Eu vi que você viu num ambiente meio, né, enfim, que você tá falando assim. O quê? Ambiente bem pesado, uns que dizer, ou não. Cara, eu... Quando você falou, você cozinhava pros seus irmãos, né? É. Você passou a cozinhar pra casa inteira ou como é que era? Eu cozinhava pra casa inteira, mas só quando eu queria. Só quando você queria? É. Quando você queria, sua mãe cozinhava. Mas eu comia muito, né? Ah, então, aí você cozinhava. Moleque, eu comia 10 pãozinhos por dia. Então você De sempre foi manhã. grandão assim, então? Sempre fui grandão. Eu comia 10 pão de manhãzinha. E aí já ia pra rua, brincava. Ixi, Maria. Eu lembro uma vez, putz, contar uma coisa bem engraçada. Conheci uma garota, a gente começou a sair, se envolver. Aí uma vez ela falou, pô, vem aqui em casa, vem jantar com a gente. Falei, fase de crescimento, cara. Aí pessoal, a gente fez Nossa. comida pra... Morava ela, a mãe e a tia. Fez comida pra todo mundo jantar. E marmita. Acabou, cara. A comida é marmita. Nossa. Outro dia que ela me chamou pra ela, ela falou, vem jantado, tá? Porque Vem jantado. o pessoal não aguentou, não. Eu arrebentei, eu comia, mano. Abriu comia falência. muito, cara. Eu comia muito. Eu sempre fui de comer bastante. Oh, meu E aí, é isso, sempre fui de comer Mas bastante. continuou o relacionamento lá ou parou por conta disso? Parar, né, cara? Acho que não aguentou, não. Amedrontou. Eu falei, ixi, imagina casar com esse cara aí, cara, não vai dar, não, cara. Vai dar prejuízo, vou ter que trabalhar muito. Não, hoje eu como bem menos, mas eu comia pra caralho. Tipo, Então, mas começou assim, você queria cozinhar pra você, você fez, não tive nenhum exemplo, um primo na televisão? não, quando eu era pequeno eu gostava da comida da minha avó. Ah, da avó. E toda vez que eu via alguém quando eu comia uma comida que eu gostava, eu ia e perguntava pra pessoa, tudo bem?
eu sou tal pessoa, não quero saber seu segredo. Mas como foi o processo para fazer esse prato? A pessoa me falava, eu guardava, eu ia lá e fazia, reproduzia, do meu jeito. E assim eu fui aprimorando, entendeu? Aí, assim que eu fui estudando, tipo, você fez uma feijoada na sua casa. A feijoada da hora que ele fez. Irmão, desculpa perguntar, não quero saber seu segredo, mas qual o processo que você fez a feijoada e tal, para dessalgar? Como que você fez? Aí você me explicava, beleza. Eu ia pra casa com aquele negócio na cabeça, aí reproduzia. Até hoje só tem um prato que eu não consegui reproduzir, uma vez eu fui pra Curitiba e eu comi um nhoque frito. Nhoque frito? Eu nunca consegui reproduzir isso daí. Caramba, interessante. É o único prato que eu nunca consegui reproduzir. Interessante, nhoque frito. E o lugar faliu, então não tem mais lugar para poder voltar lá e comer, né? Com a expertise que eu tenho hoje. Caramba. Cara, eu gosto de cozinhar também, eu acho da hora. É uma terapia, cara. Eu gosto de cozinhar. E minha mãe ensinou todos os filhos homens a cozinhar. Se virar. E se virar. Minha mãe ia trabalhar, nós fazia feijão, nós fazia arroz. No entanto, quando queimava feijão, eu até conheço a tática, ó, vou fazer pra você. Se queimar o feijão, joga água fora, lava o feijão, joga vinagre, que tira o gosto do queimado, e água. Eu tive que aprender que... volta? E volta, deu mal. E quando eu queimava, queimou o feijão. Aqui, ó. Ai, foi falar, pera aí, joguei vinagre uma vez, tirou o gosto do queimado. Olha, Tirou o gosto do queimado. Acabou. Corta o gosto do queimado. O vinagre é muito forte, né? Então. É forte. Eu falei, vou jogar um vinagre. Cortou o cheiro do queimado. Minha mãe nem percebia que queimava. Que queimava. Criança, ó, brincando lá, queimou o arroz. Esqueceu, Uma vez esqueceu. Esqueceu. E tá tudo bem. Esquece. Eu aprendi também que criança tem que ser criança. Eu era um pai que eu reproduzi o que minha mãe fez comigo. Agressão e palavrão e tal. E eu entendo que criança tem que ser criança. A criança ela vai errar, ela vai chorar, ela vai te testar, ela vai fazer de tudo com você. E você é o adulto, você não é a criança. Mas ali você está tendo uma oportunidade de, como é que eu posso te dizer, reproduzir o que você não pôde fazer quando era pequeno, entendeu? Você está sendo você de novo ali. Você está direcionando alguém a ser um bom cidadão. É o que eu ensino para ele. Eu tenho uma discussão com a mãe dele que eu falo, você precisa ensinar ele a lavar a louça, a fazer comida. Porque quando ele casar, eu quero que ele seja um bom cidadão, que ele case com uma parceira, não que ele tenha uma mucama. Uma mulher que faz tudo pra ele. Você tira o prato dele da mesa. De agora. Muitos meus amigos sabem nem fritar um ovo. Quando eu falo que você cozinha, os caras me chamam de viado. Eu falo, eu sou mesmo, e daí? O homem que cozinha é viado. O que não cozinha é o quê? Então, o homem é o homem da casa, é o provedor. Eu cozinho tudo, vem daí. Para mim, o provedor ele tem que cozinhar e prover a casa. Oi? Para mim, o provedor ele tem que cozinhar, tem que prover a casa e é isso. Sim, esse é um bom provedor. Eu dou toda a razão. Eu tô criando meu filho para essa direção, né? Mas foi o que eu falei no começo. Criações diferentes causam muito ruído, né? E aí, ao invés de eu criticar ou falar mal da forma que ela cria, eu só falo que ela teve uma criação diferente da minha. Eu vou dar um conselho para ele vai seguir o que ele achar melhor. Sim. É que hoje em dia também nós temos muito mais facilidade de ser pai hoje em dia, né? Que antigamente as coisas eram tudo mais caras e tudo. Hoje em dia os brinquedinhos, tá até brinquedinho baratinho hoje em dia, cara. Cara, você acha? Eu acho, cara. Hoje em dia tem tanta coisa barato. Acho que as comidas até tá mais barato, porque antes era só um monopólio, uma empresa só construía. Que nem o Mastomate. Era só que era da latinha, eu lá não do acho, elefantinho. não. E era cara. Era R$ 79 1,00, centavos, 50. Eu discordo. Hoje não acha R$ 1 molho de tomate, pô. Não, imagina. Hoje tá tudo muito mais caro. Não, a inflação eu não lá acho. em cima. Sério? Eu não acho, cara. Que mundo você tá vivendo, Não então? acho, cara. Oi, Brasil! Porque tem tantas cá. marcas que vendem os produtos, assim. Não, gente, não concordo. Mas o molho de tomate naquela época era caro, pô. Não era divide, caro, divide. era o tempo da moeda. É Sim, isso. pô. As moedas eram diferentes. Mas hoje, o dólar tá mais valioso do que aquela antigamente. Sim, mas hoje tudo tá muito mais caro. Como você não enxerga O que isso? tá mais caro? Alô? Depende. O que tá mais caro? Tudo. O que seria tudo? Tudo. Vamos usar um Até a exemplo. minha Que nem presença aqui tá caro. Hoje nós temos da China baratinho, nós conseguimos. Antigamente não conseguia brinquedo baratinho. Não, é que você não discordo. tinha acessibilidade, Eu discordo. O que acontece? provavelmente. Não tinha. O que acontece? A gente nem tinha acessibilidade aos chineses Era naquela mais caro, época. por isso mesmo. Ficou Hoje mais tá fácil tudo comprar. xing-ling, que Ficou até é mais ter. facilidade. Ficou mais fácil ter. Concordo com você. Mais fácil ter. Porém, é o seguinte, entendeu? antigamente, o que a gente tinha como exemplo? Brinquedos da televisão. Da televisão, que era tudo caro. Sempre vai ser caro. Sempre vai ser caro. Agora, se sua mãe fosse no Armarinho Fernandes, não era caro. Você entende como é diferente? É. Você não vai ter É brinquedo a da televisão que Mas acessibilidade. você tinha deseja. naquela época, Oi? vai, 20, 30 anos atrás, acho que tinha, né? Tinha de tudo. cara. Tinha, né? Tinha. A Maria Fernandes era a coisa que tinha de tudo. Então, minha mãe ela ia na Maria Fernandes 2 vezes por ano. Comprar material escolar e dia das crianças. Natal nem era roupa para poder usar no
para sair no outro ano seguinte. Era dessa forma que a gente vivia. Então, naquela época, brinquedo da TV, depois dos 5, 6 anos, eu parei de pedir. Pedir. Porque eu não ia ter. E eu comecei a brincar com o que eu tinha. A acessibilidade que eu tinha. Bola. Quase fui jogador de futebol. Bola. Pipa. E aí, tipo assim, minha mãe não deixava eu sair pra rua. Porque, como ela teve os irmãos todos se desviando, então ela não deixava eu ir pra rua. Me deixou preso durante um bom período. E eu via todo mundo brincando e empinando pipa na rua. E eu ficava olhando, eu era curioso. Então, quando eu pegava um pipa, eu reaproveitava. Ele já vinha com estilante pronto e rabiola. O que eu precisava fazer era arrumar a linha. Então, uma linha que passava, eu ia pegando, ia dando nó. Eu já fui aprendendo e fui me virando. E aí, a minha diversão era essa. Então, eu concordo com você em dizer que era caro. Porque o que a gente via na televisão e desejava era muito caro. Tudo da Estrela. Aí é o monopólio, como você falou. Sim. Voltando. Era tudo Estrela. Tanto a boneca quanto o boneco. Tanto O sorvete da carrinho. Eliana e tal. Quem não queria um Exato. daquele? Era só marca. É só marca. Mas se você fosse numa sorveteria ou no mercado, você tinha o Frutichello, você Sim, tinha... sim. que bom. Entende? Sim, sim. E o que a gente deseja é o que passa na TV. Às vezes nem é aquilo que você gosta. Nem aquele que eu gosto, isso é verdade. É verdade, faz sentido. Eu estou desconstruindo a sua ideia, mas Sim. dentro do contexto que você falou. Sim. É porque foi como eu cresci. Eu queria muita coisa, mas eu não podia ter nada. Então eu aprendi a me virar com o que eu tinha. Eita, Maria. A me virar com o que eu tinha. Então, Sim. hoje, se você falar assim, mano, vai ter um samba. Puta, vamos colar lá em casa fazer um rango? Fechou, em casa fazer um rango. Vai ter uma festa, vai ter um show. Pô, mas quem tá? Mas vamos lá em casa fazer o churrasco? Eu vou querer fazer o churrasco. Porque eu acho que a comida, ela une as pessoas. Você une as pessoas. Eu tenho um Eu projeto adoro fazer de... final de semana, unir as pessoas, amigo, eu adoro. Eu tenho um projeto que eu quero fazer onde os homens comecem a ter interesse por cozinha. E aí, por exemplo, ele é afastado do filho, por exemplo. E aí, quer voltar a pegar o filho. Através da comida ele consegue. Consegue. Muito mais fácil quebrar várias etapas, entendeu? Pô, filho, vamos lá que eu vou fazer um rango pra você. O cara aprendeu a fazer um ovo frito. Do modo certo. Crocante por fora, tal. Gema mole ou gema dura, como a pessoa quer. Fazer um ovo. Outro dia eu tava discutindo com um cara. Ele falou, fala uma técnica de ovo aí. Eu falei, depende, como você quer. Pochê, normal? Como você quer? Não, eu quero... Tá, faz uma técnica de ovo frito. Eu falei, tá bom. Vai colocar um pingo de óleo, um pouco de manteiga, deixar derreter, coloca o ovo, abre o ovo. Colocou o ovo, você vai colocar o sal, um pouco de água em volta e vai tampar. Ele vai começar a fritar de fora para dentro. E aí quando você tampa, a clara também fica totalmente cozida. E a gema também vai no processo de cocção. Sim. Se você vê que ela já está começando a começar a endurecer, você já tira e você tem uma gema mole. Se você quer ela mais durinha, você deixa. Você não precisa virar o ovo, você pode deixar ela lá. Você vai ter a totalmente cozida, clara, mais uma gema dura. Uma delícia. Ele falou, como assim? Não é assim que se faz um ovo. Ele falou, caramba. Eu falei pra ele, sabe como funciona na França pra você ser um bom chefe? Você tem que fazer um omelete. Eu sonho aprender omelete, eu não sei fazer omelete, cara. Omelete branco cozido por dentro. Meu sonho é fazer um omelete, cara. Ele não pode estar com cor. Então. Esse é um omelete. E aí, na Itália, macarrão alho e óleo. Eu sei fazer bom, hein? Coisa simples, tá vendo como é coisa simples? Se você passar o alho, ele vai ficar horrível. Se você fritar muito alho, vai ficar horrível a comida. Entende? Se você passar muita cebola, vai ficar doce. E por aí vai. São técnicas e coisas que eu aprendi na faculdade, mas muita coisa, como eu falei, eu fui perguntando para as pessoas que já cozinhavam. Outro dia eu sempre falei, isso na faculdade eu falo para vocês até hoje. Se você imagina a sua avó, quem é a referência que você tem que cozinhar bem na sua vida? Minha mãe. E você? Minha mãe. Tá. Imagina a mãe de vocês com uma faculdade de gastronomia. Ixi. Nossa. Minha mãe Comida não faz baiana, Minha mãe então. quando faz feijoada, Ave Maria, lá em Oh casa, my aí de God. gente. Entendeu? Entendeu como é muito louco? E aí eles aprenderam de alguém, entende? Eu tinha uma discussão com o meu professor na faculdade, que ele falou... Faculdade de gastronomia, né? Falei, professor, existe algum prato que ninguém inventou ainda? Aí ele falou, não. Em algum momento nesse mundo, alguém já fez o que você está fazendo agora. Não com o amor que você está fazendo. Faz Não sentido, do jeito que você está mas... fazendo. Mas alguém já fez essa... E eu fiquei discutindo com ele a faculdade inteira. Falei, eu vou trazer um prato que ninguém nunca fez. Aí chegou a época de final de ano, TCC e tal. Eu comecei esse problema de cabeça, né? TDAHzão berrando. Nem sabia que Olha tinha. que loucura a matéria. Você tinha que criar 2 pratos, pelo menos. Aí tem entrada, sobremesa e prato principal, onde ele pegava um artista. Vamos dizer que ele pegou a Gi. Pegou ela, é uma artista, pegou a Gi como exemplo. Toda a sala vai trabalhar com a Gi, grupo de 3 pessoas. As obras da Gi, quando ela nasceu, quando ela morreu, o que ela fez. Tudo sobre a vida da Gi.
Foi casada, separou, casou de novo, filhos. Dentro das obras dela, a gente era obrigado a criar 2 pratos, pelo menos, entre prato principal e entrada de sobremesa. Com 10 ingredientes obrigatórios, tipo camarão e chocolate, coisas improváveis. Você tinha que criar pratos. Mais 30 ingredientes de apoio, açúcar, sal, temperos, entende? Então você imagina como é que era. E aí, eu lembro que eu estava num grupo de uns caras que eu gostava muito e tal, e tinha um deles, durante a faculdade, casou com uma menina que a gente não se batia muito bem, porque ela era vegetariana, e aí eu falei assim, vou zoar ela. Odeio vegetariano, viu? Por quê? Eu falei, não gosto. E ela pegou um ranço. Ixi, Mas Maria. nada a ver. Até hoje. Não, até hoje, a gente não troca ideia. Porque ela não dava bom dia, ela não dava de bom dia, mas ela pegou ranço total. Sim. Ah, beleza. E ela veio pro grupo. Quando ela veio pro grupo, eu falei pros caras, eu tô saindo do grupo porque ela veio pro grupo. Ela é tua parceira, você tem que apoiar a tua parceira, entende? Eu tô fora, eu sou seu amigo. Apoia a tua parceira, eu tô saindo do grupo. Se precisar, faço sozinho. Aí o grupo que ela saiu, eu fui lá. E aí, posso entrar? Pode. Entrei no grupo do pessoal. E tinha uma menina, tinha um outro menino que é japonês e eu. Imagina, e a menina também, ela é empreendedora, já tinha o negócio dela e tal, bem pra frente, ela manjava muito de pão, Maiara, putz, e o outro era o Vitor. E aí a gente, primeiro dia, eu falei assim, olha, vamos fazer uma receita assim, assim, assada. Ela falou, não, chegou no grupo agora, vai ser assim, assim, assada. Eu falei, ó, a gente vai fazer do seu jeito, a gente vai se ferrar e depois vai ser tudo do meu jeito. Vamos fazer do seu jeito. De ter feito, a gente fez do jeito dela, não ficou muito bom. Não. E porque, imagina, você fazer uma coisa que você nunca fez. O que você gosta de comer? Churrasco. Tá, e você? Omelete. Churrasco com omelete. Você vai ter que criar um churrasco com omelete, por exemplo. Imagina você fazer uma coisa muito louca, entende? Muito louca. Sem fundamento, sem nada. Depois de você ter passado por uma faculdade. E aí eu, com o meu TDAH, falei pra ela, vamos fazer do seu jeito, não vai dar certo, e depois a gente faz o meu, tá bom? Tá bom. Já foi sabendo. Primeiro dia eu já desafiei, professor, porque além de tudo, você dava a sua nota. Você foi lá, criou o prato, explicou, falou sobre, todo mundo provou e você tem que dar a sua nota. Quanto você acha que vale a sua nota? E em cima da sua nota, o professor vai te dar a nota. Ele vai provar e vai dar a nota dele, né? Mas ele quer que você se autoavalie. Eu pedi 10 em todas. E o professor falou, por que você é tão audacioso? Eu falei, professor, primeiro, eu estudei. No caminho para a faculdade, eu ia escutando sobre a vida do artista. Entendendo sobre o que o artista fazia, qual que era o fundamento dele, o que ele gostava de fazer, a que caminho ele queria seguir. Professor, eu estudei. Se você olhar, ninguém falou nada sobre o artista aqui. Eu sou o único que fala sobre o artista, fala quando nasceu, quando morreu, as obras, etc. Outra coisa. A gente trabalha com textura, trabalha com temperatura, e eu consegui entregar tudo isso para você. Você acha que eu não mereço 10? Aí ele ficava meio assim, né? Aí até que um dia o pessoal começou a pegar um pouco de ranço, porque toda vez eu pedia 10. E o pessoal começou a pedir 10. E o professor não dava. Eu era mala pra caralho. Né? TDAH batendo. Só eu sei o que eu passei pra chegar aqui, mano. Sim, pô, tá certo. E a gente tá acostumado a levar tanta porrada, se desvalorizar. A gente Sim. se desvaloriza. Sim. Eu já fiz muito isso já, hoje em dia não. Entendeu? A gente se Entendo. desvaloriza. Eu lembro uma vez que eu gastei mais ou menos R$40.000 com uma pessoa onde eu não aprendi nada. Só aprendi a me valorizar. Então acho que valeu. Eu tinha medo de passar preço pra pessoa, porque a pessoa não vai fechar. Eu achava muito caro. Mas eu sei quanto eu valho. Minha comida é boa, eu sei quanto eu valho. Então eu posso passar o preço. Se você não pagar aqui, você não serve pra ser meu cliente. É você que tem que se avaliar, né? Hoje eu Você é o demito vários produto, clientes. você tem que mostrar a sua qualidade. Hoje eu demito vários clientes. Porque assim, sendo bem direto, Sim, sim. às vezes o cara não paga o negrão, mas paga o branquinho. Verdade. Papo reto. O cara não quer pagar o negrão, mas quer pagar o branquinho. Pra fazer a mesma coisa ou pior. Então eu sei o meu valor. Se você quiser pagar o negrão, você vai pagar o preço do negrão. Isso mesmo. E é difícil pra chegar. É difícil. Abordando essa parte, já teve algum tipo de preconceito, algum lugar que você foi cozinhar? Desde quando eu nasci, irmão. Não, isso aí eu tô ligado, vai. Tipo assim, um velado assim, de um Acho que restaurante. O preconceito. Ixi, Maria, várias histórias, mas eu vou lá. Confundir lá você com um atrás. faxineiro, sei lá. Ixi. Ou com ajudante de cozinha. Ó, vamos lá. O preconceito maior que eu sofri na minha vida foi com o meu padrasto dentro de casa, onde minha mãe não enxergava. Meu padrasto japonês, eu tenho um irmão japonês. Minha mãe negra, retinta. Não chegar que sentido? Ah, Não via quem era ele? não é que ela não via quem ela era. Ela deixava, né? Pra viver o bom convívio, pra manter o bom convívio, coisa de mulher que depende do homem. Sim. Hoje eu entendo que é o que ela fazia pra poder estar ali, manter a Entendi. boa vizinhança e tal, mas ela não via a minha dor. Não via. E tudo bem. Ele me ajudou muito com outras coisas. E eu passava muito preconceito por outros meninos também, que me chamavam de macaco, disso, aquilo, outro e tal. Só que eu aprendi a me defender. Então eu assistia muito filme de luta. Então, tá bom, você me xingou, você me zoou, eu te quebrava.
Porrada. Deixa eu ver o braço. Isso é louco aqui. Eita, eu corro. Braço é doido mesmo. Socorro, Eu quase Deus. matei um cara saindo na mão. Maria. Hoje eu tomo cuidado, porque eu sei lutar, então eu tomo cuidado. Eu evito muito, eu converso e eu Você saio só andando. levanta a blusa assim, o pessoal já Olha, corre. opa. E isso também Ou então- sofre preconceito por ser grande, sabia? Ou Né? então, imagino. você Tem uns só amigos do, que é assim também fala Sofre isso. preconceito por ser grande. só do fato de você chegar sério. Boa noite. Já é pra não dar acesso. E aí, Forma continua. de defesa, né? E aí já começou com preconceito lá atrás. Quando eu percebi que eu estava sofrendo um preconceito, eu usei isso como uma arma para me beneficiar. O que eu fazia? Eu tinha uma irmã e uma irmã. Irmã mais velha e meu irmão mais novo. E eu era do meio. Tudo que eles pediam, eles tinham. Eu não. E aí eu comecei a usar eles para poder ter as coisas. Eu comecei a usar eles. Aprendi que eu era bom com as palavras. Então eu convencia eles que eu precisava daquilo, e eles me davam tudo. Então não só eles, como fora também. Eu consegui convencer as pessoas de que eu precisava daquilo, eu conseguia. Tudo que eu queria, eu conseguia. Falando em preconceito, na escola, o primeiro preconceito que eu passei, uma menina me chamou de escravo, dei uma cadeirada na cabeça dela. Eu fui expulso da escola. E a menina? Não. Sobreviveu? Aí fui Não, com em uma relação à outra... escola, nada com ela? Nada. Ah, naquela época também? Naquela época, o pessoal tá Hoje em dia cagando. dá mais problema naquela época. Naquela época eu tava cagando pra todo mundo. Mas eu me defendi daquela forma. Minha mãe falou assim, vem cá, senta aqui. A regra é clara, não bate em mulher. Sim. O que ela fez com você é errado, não tá certo. Você tem que amar sua cor, se defender. É o que eu passo pro meu filho. Ame tua cor, ame os seus, cuide dos seus. Mas não bate em mulher nunca. E aí ela me repudiou por isso. Beleza, eu entendi. Certinho. Fui pra outra escola. Situação semelhante. A menina fez uma brincadeira também. Falou alguma coisa de escravidão pra mim e apontou assim. Ah, eu levantei e dei uma cadeirada de novo. Não adianta. Porque eu já tava tão acostumado a ver Mamãe. isso dentro de casa. Ah, sim. É um E ambiente tipo, porra, tóxico, eu se dizer, não né? aceitei dentro, não aceitei fora. E aí fiquei sem estudar um período. Já basta em casa, fora também? Porra. Fiquei sem estudar um período, o conselho tutelar veio em cima e me colocaram numa outra escola onde eu fiquei um período. E aí foi difícil, porque era a escola mais no meio da periferia, no meio da comunidade. Primeiro dia me bateram, o segundo dia tomaram meu lanche, no terceiro dia eu peguei um moleque lá, dei uma rasteira, ele desmaiou, todo mundo pensou que ele tinha morrido. Começaram a me chamar de assassino, eu falei, eu vou matar o próximo que vier, quero ver roubar meu lanche. Acabou. Nunca mais mexeram comigo. E o moleque levantou e tá, a gente virou amigo. E assim foi. E aí eu comecei a me aproximar das pessoas devagarinho, porque eu tinha um pouco de medo de aproximar das pessoas. Eu já era grande, as pessoas já tinham um pouco de medo de mim, entende? E aí, assim foi, passando preconceito. Passei um preconceito também uma vez por não ter pai na escola. Isso me marcou bastante. Olha que loucura. Naquela época tinha muito isso. A professora sabia que eu era o único aluno que não tinha pai na sala. Festa Dia dos Pais, ela escolheu um poema para mim ler. Eu falei, pô, fiquei pensando, professora, eu sou o único filho, eu sou o único aluno que não tem pai aqui. Por que você me escolheu? Ela falou, você tem uma voz grossa, não sei o que e tal. Pensei comigo, professor, vai tomar no seu cu, né? Na moral. Tá bom. Chegou no dia, eu cheguei lá para ler, eu comecei a gaguejar, Eita. de propósito. De propósito? Fiquei uma meia hora Sério? lendo um... Dia do papapá, fifi. Ixi, tô nervoso. me ruim, hein? Aí eu aloprei, até que me tiraram do palco. E eu saí. Pera aí, legal. Eu saí dando risada, tá ligado? Pô, você não ensaiou? Eu falei, pô, professora, toma vergonha, mano. Você fez errado. O que eu fiz errado, o que você fez é pior. E fui embora. E ela pegou um ranço de Isso, mim. quantos anos você tinha? Ah, quarta série. Quarta série é. sei lá, 15 anos, 15 anos, Não, 15 não, 14. Acho que é menos ainda, não? É menos. É menos ainda. Você começa a primeira Não. série com 7, 7 mais 4, 11. 9. 9 anos, porque minha filha tá na quarta. Ah, mas eu sou de agosto pra baixo. Aí é um Então ano a você mais. tinha 10 anos. 10, 11. Por aí. Entendeu? 10. E aí eu era desse, era bem vingativo, porque eu tinha muito ódio guardado. Com a Gente. terapia também eu aprendi que, tipo, porra, cara, pra quê? Só você que se fere com isso. Só você Deixa que isso se pra lá, cara. Hoje eu converso muito com amigos meus, falo, porra, cara, perdoa, mano. Perdoa, que só você que perde. Deixa pra lá, cara. Ah, mas, pô, tá foda e tal. A vida ensina, Falei, né? cara, vai mudar o quê? Agredir ou xingar? Não vai, cara. Quer botar pra fora? Começa a fazer uma luta. Sim. Faz uma terapia, academia, troca uma uma ideia luta. com alguém. Conversar com quem você não conhece é legal, cara. Por quê? Ah, é bom. Porque, cara, ela não vai te julgar. Não vai. Não. Se ela falar uma coisa que você não gostar, você fala, puta, eu não gostei do que você falou. E você não tem sentimento pra poder... Você tem liberdade e não tem sentimento. Por que a pessoa tem medo hoje de falar a verdade pra um colega, por exemplo, que precisa ouvir? Porque ele tem medo da pessoa se magoar com aquilo e parar de falar com ela. Eu penso que se quiser parar de falar comigo, é um favor, cara.
Quer parar de falar comigo? Pare, cara. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu não vou mudar quem eu sou. Eu já me mudei muito para poder agradar as pessoas. Hoje eu não consigo me mudar, não consigo ser um personagem. É aquilo e acabou. Gostou? Beleza. Não gostou? Próximo. Sim. Episódio em restaurante nunca teve assim, ou teve pouco. Ixi, lembra uma vez que estava em Curitiba. Curitiba de novo, tá vendo? É, Curitiba? Sim, Sul, né? Curitiba. Primeira vez que eu vi. Imagina aqui comigo, a capa de caderno, em formato de madeira, vários quadradinhos, e cada quadradinho tinha uma massa. Você escolhia a massa, o molho e o recheio através da massa que você estava vendo ali, tipo como se fosse empalhada. Aí eu escolhi, a pessoa que estava comigo escolheu e tal. Do lado tinha uma mesa com uma mulher, filho de colo, uma criança e um marido, mas olhando com uma cara tipo de... Por que esse cara tá aqui? Quando eu entrei no restaurante, todo mundo tava olhando. Curitiba? Por que esse cara tá aqui? Porque era um restaurante caro. Eu sempre gostei de comer bem. Uma região preconceituosa, que é o sul. Totalmente. Quando eu viajo, eu vou pra um restaurante pica pra comer bem. Eu gosto de comer bem. E eu vou num restaurante onde as pessoas costumam comer, porque lá também tem comida boa. Entendeu? Onde a ralé tá, onde o povo trabalha, onde o trabalhador tá, não é ralé, onde o trabalhador tá. Eu falo, mano, onde você costuma comer aqui? Ô, mano, a gente pega uma quentinha de tal lugar, a gente come em tal lugar. Eu vou lá pra poder conhecer também a gastronomia. Porque se você for dentro de um restaurante, quem tá lá cozinhando é um negrão, é um nordestino, é o cara que tem um dom pra cozinhar. Exatamente. Quem recebe o nome é o chefe, mas quem tá com a mão na massa. Entende? É assim que funciona. E aí, tava nesse restaurante, a Samara tava com essa cara esquisita. Aí o maître veio até mim e fez uma pergunta. Você não é aquele lutador, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, pô, sou eu mesmo. Pode me dar um autógrafo? Eu falei, posso. Rabisco e dei. Aí a mulher levantou e falou, tudo bem, pô, eu tô vendo que eu te reconheci e tal. Pode me dar um autógrafo? Eu falei, não. E fui embora. Fui embora, porque a época eu tava com uma grana boa, cartão black. Então, na hora que você saca com cartão black ou um Amex, tudo muda. Até você provar o que você tem, tudo muda. Entende? Então, é bem diferente. As coisas são bem diferentes. Você tem um Amex. A pessoa que vai cobrar, ela olha e fala, porra, toma cuidado. Entende? Você tem um cartão black. Hoje, mas todo mundo tem. Mas na época, quando Ainda você não saca o tenho. cartão black, você fala, caralho, porra, negrão. Qual é aquele cartão? É Worker Express? Lá, É o Amex. eu sou apaixonado por aquele cartão. É o Amex. Eu sou apaixonado por esse cartão. Você vai ter. Eu sou de criança. Eu tinha um. O bagulho é pica. Onde você chega, o bagulho é pica, mano. Mas esse cartão hoje em dia não é mais essas coisas. Esse é ainda. limite. Você compra um Sem carro, um limite, avião. bebê. Um dia eu vou ter esse cartão. Na época eu tinha, então... Foda-se. E eu ostentava mesmo, cara. Então, tipo, eu consegui viver, tipo... Do luxo ao lixo, sabe? Do lixo ao luxo. Consegui viver bem, consegui entender um pouco maior. E preconceito, cara... Ó, acontece do restaurante, trabalhando como corretor. Olha que loucura. O cara entra em contato com você, ele passa pela porta, vê o telefone, liga, a recepcionista vai e passa pro próximo da vez, de baixo pra cima, na roleta. Passou pra mim. O cara entrou queria só contato por e-mail. Ficamos trocando e-mail até o dia do lançamento. O dia do lançamento ele chegou com o pai. E, tipo, tinha umas 5 recepcionistas. Todas as recepcionistas gostavam de mim, todo mundo gostava de mim, porque eu sempre fazia amizade, né? Eu lembro até hoje a forma que aquele cara me cumprimentou. Italiano. Bateu o olho assim, falei, puta que pariu. Veio com a mão meio mole. O pai, eu estiquei a mão, o pai não me cumprimentou. As meninas tudo olhou, eu engoli aquilo. Todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Ficou um clima tipo... Sorri, falei, vou mostrar o imóvel pra vocês, vamos lá? Comecei a mostrar o apartamento, falei do apartamento. E ele falou, poxa, eu tô buscando alguma coisa mais próximo de entregar e tal. Eu falei, tudo bem, eu posso te levar num outro que tem aqui próximo. Não tinha nem carro. Só que meu carro não tá aqui, tá ali estacionado, difícil de tirar. A gente pode ir no seu? Pode, vamos no meu. Ele foi no carro dele. Chegou no carro dele, mostrei o apartamento. E eu comecei a explicar para ele sobre imóveis, sobre investimento, como funciona, onde ele vai pagar, onde ele vai ganhar, onde ele pode perder. Quando acabou, ele falou assim, gostei de você. O pai dele, que não me esticou a mão, falou assim, gostei muito de você, além de tudo, você é corintiano. Quer assistir o jogo lá em casa qualquer dia? Olha. Eu falei, pô, tô trabalhando muito. A gente marca um dia aí e tal. E aí eu entendi que a pessoa ela pode entender do que ela quiser, ela tem preconceito, tudo bem. Mas se eu souber quem eu sou, se eu souber por que eu tô ali, nada me abala, nada me derruba. Se você saber... E aí eu comecei a entender que, tipo, o cara, ele tem... Putz, eu cadê o imposto de renda do cara que ele tinha 25 milhões guardado.
fazenda, porra toda. O cara tá vindo na feira e comprou o primeiro apartamento que eu vendi foi com esse cara. O cara tá vindo na feira, tirei o número 1 num projeto que eu não conhecia, pedi pra um amigo me apresentar, o amigo apresentou, o cara comprou. Depois o cara veio pra segunda fase e comprou também. O cara comprou 6 imóveis comigo. Olha, cara, que Olha. legal. Você acredita? Pegou confiança e comprou 6 imóveis. Eu demorei pra vender a primeira vez 7 meses. Isso é normal pra todo mundo, né? No terceiro mês já não tinha dinheiro pra nada. Tá recebendo seguro-desemprego, mas no terceiro mês não tinha dinheiro pra nada, vendi o carro. Então, no sexto mês vendi o carro. Vendi o carro, comecei a trabalhar de segurança e trabalhar com eventos. E corretagem. Porque eu olhava assim, você vendeu. Poxa, uma hora Deus vai olhar pra mim e falar, pô, neguinho, tá tua vez, vai. Não é possível, cara. Se todo mundo do meu lado tá vendendo, por que eu não consigo? Sim. Mas eu aproveitei esse tempo para estudar. Eu aproveitei esse período de 7 meses para estudar também sobre imóveis. Então, hoje eu bato o olho num apartamento e eu consigo falar, porque ele tem 50 metros, 60 metros, 2 dormitórios, 1 dormitório. Hoje, olhando por fora, eu já consigo entender mais ou menos um pouco sobre o projeto. E aí comecei a estudar sobre região, etc. Então, hoje, São Paulo, eu conheço muito bem também. Sim. Você mora onde hoje? Entre Butantã e Mauá. Mas eu fico mais em Mauá. Você fica em 2 ABC, bairros distintos, tá? Você fica mais em Mauá. Mauá. Mauá, você tá ali, sentido Rio Grande da Serra? Rio de Grande da Serra, perto. Tá vendo? Conheço um pouco. Você mora onde? Moro em Mauá. Dera mais ainda. Mauá, mas você tá mais pra lá ainda um pouco. Mais perto de Isso. Rio Grande da Serra. Daquela estrada nova que eles reformaram agora. É, bem perto do Vila Bocana ali, próximo ao... Aí você tá mais próximo do Rio Grande da Serra. É, mais quase no Rio Grande da próximo, Serra. É isso aí. Então, eu conheço bem São Paulo. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim que eu não podia sair muito. Mas quando ela deixava eu sair, o que eu ia fazer? Eu ia em favela. Em várias favelas, porque ela falava que era proibido, que não gostava. Mas eu ia com uma chuteira pra jogar bola nas comunidades, pra ir começar a entender. No terceiro dia eu já tava na casa dos caras. Dormia na casa dos caras, não voltava pra casa. Ficava na casa dos outros. Porque as pessoas pegavam muito... Tem uma facilidade de pegar confiança. Porque, tipo, inofensivo, não vou fazer nada. Não tenho nada pra fazer de mal pras pessoas. E aí a gente também tem essa coisa de energia. Sim. Quando você transmite uma energia boa, é super tranquilo, você tem um bom acesso. Mas, mesmo com energia boa e tudo isso, ainda existe preconceito. O preconceito, ele faz com que a gente não consiga ser a gente. Não adianta. Não adianta. E hoje, negro tá na moda? Tá na moda, beleza. Até quando? Até quando? Imagina quando acabar essa moda e vir a frustração geral. Verdade. Quantos e quantos negrão não vai se matar, não vai... Sim, isso é verdade mesmo. Você entende? Faz Que loucura? sentido. Uma vez andando na rua, eu gostava muito de conversar com gente mais velha. Eu não também tinha gosto de gente mais apoio em velha. casa. Então, minhas relações eram com mulheres mais velhas e as minhas amizades eram com pessoas mais velhas de 20 a 30 anos a mais do que eu. Por quê? Eles já passaram por experiências que eu ia passar e eu não ia precisar perguntar, eu não ia precisar ter dúvida, porque conversando com ele ia começar a falar das experiências que ele teve e ia adquirir muita coisa. Também ali. adoro conversar com pessoas mais velhas. Eu adoro conversar com gente Mesma velha. coisa que você cara. fala, eu gosto também Pô, disso. cara, eu tive muita experiência boa aprendendo com gente mais velha. Uma vez um cara falou assim, porra, negão, olhando pra você assim, cara. Eu passei pela escravidão. E eu vou te falar uma coisa que falavam com pessoas. Que eles faziam com pessoas igual a você. Eu falei, como assim, velho? Negão assim, ó, fortão, bonitão. Sabe o que eles faziam? Pra assim, não se envolver com você? Porque assim, tinha desejo pelo negão fortão. E o negão fortão tinha a família dele. E aí ele era obrigado a ter relação. O que eles faziam? Eles colocavam você ali na praça pública, cortavam o seu membro na frente da tua família. Ô, louco. Pra te envergonhar. Então não podia nem ser negro forte, não podia ser nem... Você entende que loucura? Ser atraente, nem nada. Não podia ser nada. Tinha que ser magro e trabalhar. Acabou. E é um crime que eles fizeram com a gente, né? Maria, é foda. Nossa. Ixi, é muita coisa. Ixi, tempo de escravidão. Já foi no Museu Afro? Já fui. Tem uma parte que eu não consigo entrar. Qual que é? A parte onde tá as correntes, as coisas, eu não, Tá, eu não tá. consigo entrar. É uma energia muito forte. Sim. Eu não consigo passar ali. Você falou um pouco agora aí de que o pessoal nordestino tá lá atrás cozinhando. Que o comida nordestina é boa também, viu? Maravilhoso. É. Ah, mas você falou que é o chefe que leva o nome. É, como funciona? Tem um cardápio lá com o ingrediente e tudo, e o pessoal vai lá e segue a receita ali? Como é que é? Cozinha é assim. Como funciona essa parte? Vou lá atrás. A cozinha, há muitos anos atrás, ela era uma bagunça. Chegava numa cozinha, todo mundo fazia tudo. Por que eles falam que a França é o berço da cozinha? Tem o Escoffier.
Escofieiro, o que ele fez? Desmistificou. Colocou uma hierarquia onde você cuida só da louça, você cuida só da cozinha quente, eu cuido da sobremesa. Ali tem o chefe que vai monitorar todo mundo, cada um com a sua praça, cada um com uma função. Fazendo essa hierarquia, a cozinha funcionou. Aí começou a funcionar. Então, cada um tem uma função. Hoje, uma pessoa ela pode entrar como pia, daqui uns 5 ou 10 anos virar um chefe. Porque ele passou por todos os processos da cozinha. Ah, tu vai passando por todos os processos. Passando por todos os processos. Aí você que cuida da pia faltou, todo mundo vai fazer a pia hoje. Você que cuida do doce faltou, a gente vai dar um apoio na praça dela. Entende? Acabou, todo mundo lava a cozinha. Todo mundo deixa limpo pro próximo período. A primeira coisa que eu aprendi na faculdade foi lavar a louça. Gostar de lavar a louça. Odiava lavar a louça. Eu também odeio lavar louça, ao mesmo tempo que eu gosto de lavar louça. E quando eu lavo louça, me dá tanta ideia quando eu tô lavando louça, cara. É porque Minha cabeça borbulha de É ideias. o momento que você tá tá com refletindo. você. Me borbulha. Eu gosto de deixar a panela bem brilhando. Se Eu não vou- for pra mas eu não gosto deixar de lavar daquele louça. jeito, Eu eu não nem gosto. venho. Eu É nem mais uma participo. terapia. É uma terapia. Entende? É uma Nossa, minha cabeça pipoca. Porque como a gente que tem Dá TDAH... até raiva. Você tem dificuldade pra dormir? Tenho, por isso que eu durmo com a televisão ligada. Você tem dificuldade pra dormir também? Com a luz acesa. Tá, não, Eu durmo mas com a televisão com ligada. sua cabeça. Ah, Desliga. quando eu tô a milhão, não vendi ali o imóvel lá, igual você falou, não peguei aquele cliente que não comprou os 6, eu fico louca. Desligou a televisão, eu não durmo. É? A cabeça fica brilhando. Desconta já. Ideias. Isso é índice do TDAH, a cabeça não Ideias. para. E Não aí, para, minha Você cabeça não vai para. dormir pensando, você acorda pensando. Isso. É. Isso. E eu acordo já cansado. Enquanto eu não Aí resolvo, eu percebi que com a televisão ligada eu consigo dormir. Porque Eu você tô precisa de ligado. alguma coisa falando. É. E aí a gente precisa trabalhar com alguma coisa falando. Pra concentrar, você precisa ter, tipo... O cara falou pra mim uma vez que ele colocou som de cafeteria no Spotify. sério? Eu usava chão de chuva. Liga o notebook e começa a trabalhar. O chuva costuma dar sono, né? Agora, se você coloca como se você estivesse num ambiente hoje de trabalho, ambiente de escritório, ambiente de qualquer coisa que seja, estimula você como se você estivesse no ambiente, porque você tá ouvindo aquilo e você começa a produzir, entendeu? Sim. A música, ela também faz com que a gente consiga produzir, consiga fazer as coisas. Então, tipo, o conselho que eu dou pra quem não gosta de lavar louça, põe a série que você tá assistindo. Não gosta de fazer esteira? Põe a série que você tá assistindo em casa. Não leva o livro, não. Assiste uma série, assiste um vídeo educativo, assiste um vídeo de receita, assiste alguma coisa que vai te ensinar ali. Você não vai nem perceber que você fez 10 quilômetros, 5 Verdade. quilômetros, andando, nem corre, andando. Quando você vê, já foi, cara. Interessante. Entendeu? Vai lavar a louça? Pega a louça, coloca água, um pouquinho de água em tudo. Se for muito difícil, um pouco de água quente. Vai fazer outra coisa. Daqui 10 minutos você volta. Você não fica com aquela coisa de obrigação, eu tenho que começar e terminar. Não, faz por etapa. Põe água em tudo, todo mundo acabou de comer. Junta tudo, põe um pouco de água, volta pra mesa, troca uma ideia, troca um lera, a visita foi embora, você lava. Tá tudo mole, mais fácil de tirar, de limpar, muito mais rápido. Aí tá, aí, ó. Só implementando a pergunta que ele fez, qual a diferença que eu estava olhando no seu perfil que você é personal chefe e também faz cozinha autoral. Quais são a A diferença diferença? entre as duas? A cozinha autoral é uma cozinha parecida com o Henrique Fogaça. A cozinha dele, ele vai pegando as coisas, vai montando da cabeça e vai fazendo. Isso é Sim. prática de quem tem TDAH. Então a gente cria coisas. Cozinha autoral, criativa e autoridade. E a personal chef é, por exemplo, eu vou na sua casa, ou eu vou na sua casa, eu chego com a minha equipe, com os ingredientes, e eu faço da sua casa o restaurante. Ah, que Você está com legal. seus convidados na sala, lá na mesa de estar, trocando uma ideia, seu aniversário, e você vai dar um jantar. Eu preparo tudo, vou levando por etapa. Qual o nome disso aí? Entrada, personal chef. E a outra? Cozinha autoral. autoral. E uma está atrelada à outra. Então, a cozinha autoral é uma cozinha que eu falo que é cozinha autoral, que são coisas minhas. Peguei alguma coisa que eu comi, experimentei, adaptei. Criações próprias. Isso, é. Ah, ou é uma legal. adaptação ou uma coisa minha que eu criei. Uhum. Você me apresentou um baião de 2. Tá. Baião de 2, pá. Adoro. Bacon, linguiça, calabresa, pimentão, queijo coalho, tá, beleza. Tá, eu vou fazer com queijo branco, vou usar o feijão sem ser o verde, vou usar o feijão branco, aquele grandão, vou usar o arroz, mas eu posso usar outro tipo de arroz, arroz negro, por exemplo. Você recria Não, você- uma receita. Não, isso aí Tipo a gente isso. chama de, quando você faz uma receita de novo, é uma releitura. Ah, entendi. Aí quando a gente fala que é autoral, é tipo assim, você tem uma base, tudo tem uma base. Por isso que o professor Sim. falou, sempre vai ter alguém que fez alguma coisa. Nunca se inventou nada, não dá pra inventar a roda na cozinha. Por isso que a gente fala, agora quando é autoral, tem isso daí, eu tô criando uma coisa nova em cima do que já tem. Mas é uma releitura, né? Sim. E aí autoral é quando eu
tenho umas ideias muito loucas e coloco em cima daquilo ali. E dá certo. Cozinha autoral. Entendo. Uma cozinha autoral, uma ideia de uma cozinha autoral. Eu tenho uma receita minha que ela é alface, queijo, imagina uma folha de alface, queijo branco picado, um pouco de creme de leite, um pouco de sal, pimenta e um pouco de requeijão. Eu misturei, eu fiz um creme e um pouco de tomate e servi. Você come aquilo, uma trouxinha, você fala, caralho, porra é essa? Todo lugar que eu vou, o pessoal pira. Que é fora de série. Cheesecake de salmão. Cheesecake de salmão, nada mais é do que a mistura de cream cheese com salmão cru. E aí o que eu fiz? Eu recriei ele de uma forma que você consiga comer ele com a mão. Ah, legal. Nossa, legal. Bem simples, entendeu? Não é como se fosse uma torta que você tem que colocar um pedaço e tal. Porque chega uma hora que o cheesecake é enjoativo. Se você comer um só, não fica, entende? E além de ser chefe de cozinha, estudar gastronomia, já te interessou fazer outro curso, tipo, que seja relevante à sua área? Por exemplo, a nutrição. Você nunca teve essa ideia, esse interesse? Tem algum preconceito? Tenho. Olha, Nutricionista. pensa Eu sei. bem no que você vai falar. Não, eu tenho, porque, olha, assim que eu ganhei o Masterchef, eu tentei fazer, como você fala, vender pro Marmita Fitness, né? Isso. Vendia pra caramba, cara. Mas eu não gostava de fazer. Sério? Por quê? Porque eu não gostava. Mas a minha cozinha, hoje, o que eu trabalho é com cozinha natural, comida natural. Tem uma sócia onde ela tá bem à frente disso, ela não come carne e ela entende muito mais do que isso. Ela é uma estudante disso, entende? Então ela é focada nisso. Como a cozinha fitness, a cozinha natural, essa comida mais saudável, as pessoas acham sem graça, a minha ideia é deixar ela mais bonita, você come com os olhos. Então eu pego uma pessoa que entende muito bem da saudabilidade e eu que entendo um pouco de deixar a comida mais bonita. E aí eu entrego isso, entende? Então hoje eu faço meu almoço, por exemplo, se você olhar no meu Instagram, meu almoço é só coisinha bonitinha, tudo, mas é coisa dentro da dieta, mas eu deixo bonito para que todo mundo consiga comer, não só aquela pessoa que é fitness, entende? A ideia é desmocratizar isso daí também, porque eu vendo isso, então se eu não comer isso também é ruim. Mas voltando à sua pergunta, a vontade de fazer nutrição, essas coisas de saudabilidade, eu não tenho. Entendi. Não tenho. Então Você você tem uma conta. especialidade, assim, de cozinha? Tipo... Eu tenho especialidade na cozinha brasileira, estou estudando agora a cozinha italiana, que é as massas, eu estou desenvolvendo. Se eu for fazer um Love. curso, é brasileiro e italiano. Eu amo. Adoro, velho. O pessoal, todo mundo admira muito a cozinha francesa É, e não. tal. Pra mim, Só italiano que, e brasileiro é os melhores. antes de ir para a França, eu quero ir para a Itália. Olha, Comida brasileira italiana. e italiana é minha, você é louco. Aquelas massas não tem pra ninguém. Comida nordestina, Você eu pode adoro, pegar cara. o macarrão que for. Mas se você pegar 2 xícaras de farinha de trigo e 2 ovos, misturar e deixar descansando 30 minutos, abrir com um rolo uma garrafa, você tem a melhor massa do mundo, cara. Sim. Pra mim, eu sonho comer uma massa dessa aí feita de... Cê tá de- maluco. eu nunca Muito comi. gostoso. Eu vendi uma lasanha por R$2.000. Sério, cara? 2000? Uau. 3 travessas de lasanha. A massa você fez na mão, a massa, fez tudo na mão então, né? Eu e minha sócia. Ela desenrola muito na massa. A gente tem aquela Que máquina, legal. né? Então, deixei na mão dela, ela fez uma boa parte, fiz o molho caseiro, tomate. Essa é a mãe, quando faz diferença. o molho caseiro, Você faz sim. no molho, entende? Essa é a diferença. Então, molho bem vermelho, Minha mãe faz de vez em quando, molho caseiro, Exato. assim, com tomate. faz toda a diferença. Nossa. É, fica mais gostoso, né? Deu até água na gostoso. boca, porque você não trouxe essa especialidade hoje aqui, homem. Fica mais... Hoje tá bem corrido, mas se marcar mais uma vez, eu faço alguma coisinha aqui na hora pra gente comer. Olha que legal. Você tem restaurante ou trabalha com Não, restaurante? hoje eu trabalho com. Eu tenho 2 cozinhas. Uma eu faço refeição pra escola e a outra eu faço catering, evento corporativo. Ah, legal. Entendi. Então eu tenho essas 2 áreas onde eu abranjo, eu tenho 2 cozinhas que eu cuido, que as pessoas elas já têm as atividades dela. O que eu faço é um complemento. As cozinhas ficam nas periferias, uma na região do Brooklyn, outra na região do Heliópolis. Que legal. Então fazendo também o dinheiro girar dentro das E periferias. o da escola, como funciona? Como funciona da escola, eu faço um cardápio, olha que loucura da escola. Hoje as crianças, eu tenho criança vegana, vegetariana e etc. Criança que não come carne. Meu sobrinho acho que não come carne, não, meu sobrinho. Você vê? Não come nenhum tipo de carne. Só banana e massa e purê, que a mãe tem que fazer todo dia, fica purê pra ele. Tá vendo? Nossa. Mas isso é porque é falta de costume. Aos pouquinhos você vai reeducando. E aí eu tenho um moleque que não pode comer ovo, ele anda com caneta de adrenalina. Se ele tiver contato com o ovo, tem que aplicar adrenalina na hora. E aí eu tenho outro que não pode com
semente de tomate, a outra não pode com nenhum tipo de castanha. E aí, quando eu crio o cardápio, eu crio um cardápio onde eu consigo fazer com que todo mundo coma junto. Então, o dia que o menino do ovo tá, nada com ovo. Entende? Então, eu vou ajustando isso para que todo mundo consiga comer junto. É uma cozinha inclusiva. Nas escolas funciona dessa forma. Faço o cardápio pro mês, tenho a listagem das crianças, faço o cardápio pro mês e aí sai da cozinha e chega quente lá para eles e já serve no horário do almoço. Entendeu? Aqui, ó. Tem pretensão de criar um restaurante um dia? Não, ter um restaurante? tenho pretensão de ter uma Sério? escola. Escola? Escola de Gastronomia. gastronomia. A minha ideia é ter uma escola de gastronomia na periferia. Que legal. Eu quero ensinar o pessoal da quebrada a cozinhar. Porque se você, olha que loucura. Você sabendo cozinhar, você sabe o valor do cultivo e você sabe aonde você pode deixar de fazer uma coisa e fazer outra. Substituir. Quando você começa a substituir as coisas, aí eu vou pro lado de nutrição. Onde você também tira a parte da fome. Vai eliminando a fome. Quando a pessoa sabe que ela pode substituir, entendeu? Você não precisa ficar comendo só coisa que tem coisas transgênicas. Por exemplo, não atuo, não trabalho. Nada transgênico. Sabe o que é transgênico? Sim. Sabe? Não sei. Transgênico é quando você tá com o rótulo de um feijão, de um arroz, e tem um triângulo de ponta cabeça com um T. Amarelo e preto. Esses são produtos transgênicos. Coisas que muita gente não sabe. E é cancerígeno. Sazon cancerígeno, miojo cancerígeno, Miojo com ultraprocessado, Miojo com tudo bastante. cancerígeno. Tudo do mal. Entendeu? Então, se for fazer, eu faço dessa forma. Ixi, Maria, interessante, hein? Pensando na saúde já das crianças. Então, hoje eu tenho a Free Soul Food, segue lá nas redes sociais, a gente tem a Free Soul Food, faço o catering, se precisar para sua empresa também pode chamar. E aí tem as escolas particulares que a gente está atendendo dessa forma. Tipo aí. uma consultoria, né? Não, não é uma consultoria, porque a gente já faz a comida, já chega pronta Sim. para as pessoas. E aí a gente está com o Sim Chef agora, que é uma ideia que foi até acelerado pelo a De Sampa, que a nossa ideia do Sim Chef é... Tem um projeto aqui também. Isso, o projeto daqui. O ideia do Sim Chef é fazer esse negócio da escola na periferia, as pessoas aprenderem um pouco mais sobre refeição. Que legal. Reeducar as pessoas. Opa, vamos aquelas figuras, perguntinha, bate e volta aqui, né? Bora. Então, Opa, quase vamos chegando lá. ao fim aqui já. Um filme, Pegando fogo. uma cor, Preto, um lugar, Rio de Janeiro, adoro. Um ídolo, Escoffier, é uma inspiração, Henrique Fogaça, um sonho, acabar com a fome. uma frase, Só sei que nada sei, Sócrates, uma comida, feijoada, um time do coração, timão, um Brasil perfeito, um Brasil sem fome, uma palavra que te definiria. perseverança. É isso aí, aí, ó. Uau, Deixa completíssima. as redes sociais aí, seu contato, quem quer contratar você, enfim. Vambora. Pessoal, ó, minha rede social é Chef Jamal Oficial, tá? Pra lá. Isso. Chef Jamal Oficial, tá? Redes sociais aí. Aí eu tenho a Free Soul Food, que é a minha empresa, e a Sim Chef, que é a empresa que eu tô criando agora para começar a dar aula na periferia. Minha ideia é não só para periferia, mas a minha ideia é acertar o pessoal da periferia. Eu tenho a ideia de um curso onde, tipo, a cada 2 pessoas pagantes, eu consigo dar uma bolsa para uma pessoa que não paga, que é o pessoal da periferia. Eu quero ajudar as pessoas de algum jeito. Uma grande oportunidade, gente. Gil, Quero agradecer a todos, né? Principalmente a Jamal. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi difícil a gente se encontrar, mas conseguimos no final. 3 meses que ela tá me enrolando. Exatamente. E foi maravilhoso. Espero que a gente possa prosseguir junto, trocando várias figurinhas. E Vamos muito sim, vai ser um obrigada. prazer, pô. Vai ser um prazer trabalhar com você de novo. Maravilhoso. é isso aí, pessoal. Muito obrigado que tá acompanhando o podcast aí. Logo, logo vai estar no ar aí, vai ter com alguns cortes aí para algumas falas do meu querido Jamal aqui. Jamal, obrigadão por aceitar o convite. Muito obrigado a vocês, Muito obrigado por cara. ter compartilhado a sua Que história aí isso. com a gente Que aqui, as isso. dicas que você deu aqui. Vai ter bastante corte legal aqui para quem tá aí precisando de Aproveitem. uma palavra, de um incentivo, principalmente as pessoas negras, que tem poucos, né? Sim. Enfim, pessoas que incentivam. Inclusive no podcast preto aqui mesmo, é muito difícil chamar a gente negra aqui. Eu tenho um projeto que é aberto, eu consigo mais chamar pessoas brancas aqui, bem-sucedidas, que pessoas negras, mas enfim. É uma Mas, loucura tipo, isso, né? Parece que é mais difícil aqui. É porque Foda, mas enfim. de infância, eu aprendi isso com a minha mãe. A gente que é negro pensa em colocar o sustento dentro de casa. É a forma de amor. E você esquece de viver.
Exatamente. A minha mãe, a forma de amor que minha mãe tinha era colocar comida dentro de casa. Hoje eu entendo isso. Na época eu achava que ela não gostava de mim. Por isso que eu fui uma criança complicada. É isso aí, pessoal. Descomplicando. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Ah, acabou. É isso?